Rodrigão, conta pra gente aqui, galera que tá assistindo no ar, o que o pessoal encontra aqui na Tricolor Informática? Aqui na Tricolor Informática você encontra tudo para o seu computador, sua empresa, onde você estiver, a Tricolor vai atender você, com certeza. Temos periféricos para computadores, notebooks, no breaks, impressoras e muito mais. Aqui você encontra as melhores novidades para você também que gosta de jogar ali na sua casa, fazer aquela live. Aqui na Tricolor você encontra as melhores peças, os melhores componentes para você estourar os seus jogos. E lembrando que são dois endereços, um em Rio Preto e outro em Badiba City. Aproveita para seguir Tricolor Informática nas redes sociais. É isso aí, vem pra Tricolor! Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui.
No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Sim, estamos ao vivo nessa segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que vai estar nos acompanhando ao vivo e depois vai estar maratonando também durante a semana. Você sabe que é sempre bacana você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Antes de apresentar aqui os nossos convidados de hoje, fazer aquele agradecimento especial, né? @Marketing Digital junto com a gente por aqui. Se você está em busca aí de uma empresa para poder fazer o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, fazer com que com certeza você tenha aquele tráfego pago com resultado, você procura a galera da Arroba. QR Code na tela, você já entra em contato e vai fazer o melhor negócio para sua empresa ou para sua marca. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá? Lá você encontra o site loja.fernandãobebidas.com.br, tem também onde você pode comprar pelo Instagram, no @FernandãoBebidas, e é claro, você entra em contato aí também pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que o Fernandão tem sempre aquela oferta especial para você, quantidade e a qualidade especial da bebida que você precisa. E não esqueça, beba com moderação. Falar da Montana Automóveis, chegou aquele momento de você comprar, trocar, financiar o seu veículo. A loja, inclusive, está mais ampla, está bonita, passando aí por uma reforma para melhor atender você, tá? Finalzinho de ano. Muita gente fala, pô, será que é o momento de trocar o carro? Será que tá na hora? Você tá precisando de uma SUV, de um utilitário, precisa aí de um carro de passeio, um carro para você trabalhar? Na Montana Automóveis você vai encontrar. QR Code na tela, entra em contato e você vai fazer também um ótimo negócio. Inclusive lá você encontra seminovos com até 2 anos de garantia, cara. Bacana, né? Só a Montana tem isso para você. Agradecer aqui ao nosso querido Botura, Instituto de Odontologia do nosso querido Paulo Botura, Dr. Paulo Botura. Para você que precisa não só fazer a estética toda da sua boca, mas principalmente tá precisando fazer uma extração, um tratamento, uma cirurgia especial, no Instituto Botura você tem qualidade, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta, que vai fazer com que você tire esse medo de dentista, tá? Procure então o Instituto Botura e com certeza você vai ser muito bem atendido. O Sanso Estúdio Automotivo, tá com o seu carro na mão, precisa fazer um tratamento especial? No Sanso Estúdio você tem. Lá o pessoal trata o carro como se fosse deles, tá? Cuidado absoluto, vai fazer o PPF, vitrificação, polimento e, cara, aquela lavagem completa que só o Sanso tem para você. Para fechar essa parte dos patrocinadores, falar da T-Flow, a marca que veste os artistas junto com a gente, tá tendo promoção, mês do consumidor, comprando a partir de R$ 399 no site e também nas lojas, você vai encontrar nada mais nada menos, você vai ganhar uma necessaire sensacional, tá? Além disso, pelo site você pode colocar o cupom no ar 10 e você vai ter 10% de desconto. E falar da Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando uma deliciosa pizza Bela Capri, a Bela Capri junto com a gente. Você sabe que você pode comprar a Bela Capri, tem vários lugares na cidade, chegou, encostou seu carro, fez o pedido, já retira, pelo aplicativo é mais rápido, você já pediu aquele sabor que você quer, depois é só retirar, ou o pessoal ainda entrega rapidinho para você. Bela Capri com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan, beleza? Bora começar o nosso bate-papo de hoje. A gente tinha anunciado, né, hoje teria o Roma Júnior, felizmente houve um problema com ele, e nós já temos aqui uma dupla de garbo e elegância, galera que está fazendo um trabalho sensacional. Inclusive vou perguntar sobre ontem, que parece que eles fizeram também show no final de semana, e está preparando aí para o mês de novembro um DVD incrível. Bater um papo hoje aqui com Vitor Henrique e Rafael, sejam bem-vindos. Muito prazer, Hamilton. Muito boa noite aí. Prazer a todos. Prazer nosso estar aqui, né? Tô no ar. A gente já vem acompanhando. Falei, você não vai convidar nós? Tá demorando pra ver esse convite. Ó, inclusive agradecer o André que fez esse meio de campo aqui, porque os meninos estão fazendo aí a produção do novo DVD com a assinatura Filmix, tá? Então logo logo vocês vão estar sabendo como é que funciona. Então você já sabe que o André também não pega qualquer coisa para fazer, né? Se os caras não for bom, não adianta, porque aí milagre não dá conta. Então ele sabe que tem conteúdo, a dupla é bacana, e a gente vai estar trocando uma ideia aqui. Então fique ligado, a gente vai estar falando sobre esse projeto novo que está chegando e que dá tempo de você conhecer o antigo também, também entrando pelas redes sociais. Bom, obrigado de coração pela presença de vocês. Teve show ontem, é isso? Teve final de semana, foi agitado. Foi pegado. Fizemos 5 shows, né, parceiro? 5 shows. 5 shows final de semana aí. Ontem o último encerramos lá em Olímpia, no Termas de Olímpia, lá na Vila Guarani, no Hot Beach. Showzaço lá, a galera tá em peso. Tem mais 5 mil pessoas dentro do clube. Né? Ali, com a gente ali não teve tanto de gente, porque o povo vai dormir, vai descansar, né? Que tem outro dia, né? Ali eles estão preparando ali pra
piscina, né? Esse calor tava bom demais, mas foi maravilhoso, né? Fizemos 2 lá, né? Aí, sábado e domingo. Sábado e domingo lá, graças a Deus. Show de bola. Ó, de onde saiu o Vitor Henrique e Rafael? Você já se conhecia? São parentes? Já trabalhavam com música antes? Como foi que nasceu a dupla? Você quer falar primeiro? Fala primeiro, você pode falar. Então vou falar primeiro, então. Eu já trabalhava com música, né? Há um tempinho já. Trabalhava com freelance, né? Enfim, desde 2007 aí que eu venho nesse ramo de música. E aí fiquei um tempo meio sabático, né? Aí do nada conheci o Vitor é amigo do meu cunhado, né? E a gente tava lá naqueles momentos... Eu era, agora ele... agora é mais... Não é mais. Deu uma sumida. Ele é mais meu amigo agora. E aí a gente se encontrou no momento mais melhor que podia. Os 2 bêbados cantando. Né? Ele chegou, posso cantar? Eu falei, você sabe? Sei. Então vamos cantar. Foi assim. E começamos aí, né, conversando. Aquele dia lá. Você que falou. Você sabia. Falou que sabia. Mas isso faz quanto tempo? Uns 4 anos isso, 4 viu? anos. Uns 4 anos a gente começou isso, aí depois veio a pandemia, né? A gente ficou um tempo parado, aí ele tinha outros negócios restaurante também. com japonesa, aí eu Ó. fiquei 1 ano mais ou menos. Falei, mas não quero saber de cantar, não. Vou focar no meu negócio lá. Aí deu ruim por conta da pandemia, né? Da pandemia. Aí até que a gente resolveu voltar. Foi difícil convencer ele, porque ele tinha vergonha, disse que não queria Eu não cantar. me via cantando e tal, eu era bem tímido. Hoje, meu Deus. Eu sempre gostei de cantar ali no meio da turma ali, com os amigos e tal. Eu não tinha vergonha, mas a hora que ele arrumou o primeiro barzinho assim, vamos cantar, aí eu inventava uma desculpa. Falava, nossa, mano, aconteceu tal coisa, mas é nada, tava com medo. Tinha um bloqueio que Não tinha jeito não, mas... Olha aí. Aí foi, vixe, graças a Deus. Agora hoje, pergunta pra ele se ele quer trabalhar. Bicho, não para, Só né? quer cantar agora, você acha? Ó, restaurante de comida japonesa. Você lá tinha polvo ou não? Não tinha. Aí, tá vendo, André? Você nós não ia. Aqui, lá. se existe Tá vendo? um casal que manja de comida japonesa, sabe aquela série, aqueles lugares que você fala assim, o pessoal chega pra poder ver se a comida é boa, sabe? Que analisa. Sim. É os dois. É ali, os ó. 2. Comida Nada deu japonesa. certo, André. Então, depois nós vamos colocar a foto dos dois aqui, Sem ó. influência de Você que tem restaurante japonês, você vê os dois chegando, pode começar a Se- tratar bem, pega polvo, Se pega... quiser saber se é bom, chama os 2 pra comer lá. Se eles E aprovar... E não ó, engana cozinha não, boa viu? pra vocês Porque aí, tem né? umas coisas que leva lá pra eles lá, que ele fala assim, isso aqui não é polvo, viu? Quero polvo de verdade, senão eu vou chamar... Rapaz do céu. Não ouvi. Isso aqui é Lula, isso aqui não é povo. Também não ouvi de novo, mas tudo bem. Aí é o outro microfone, ó. Agora foi. Ah. Não, deu, agora deu. Esse outro aí. É. Sommelier de comida japonesa, cara. Aí. Eu nem sabia que essa palavra existia. Não, e você sabe que comida japonesa é só pessoas de posse, né? Não é qualquer um que vai não, cara. Aqui, vai aqui, não é. Cada brincadeira dessa é 800 conto, que não tem, não é fácil. Um restaurante tem povo, tem que ser isso. Nossa senhora. Então, mas você trabalhava com a galera lá e mesmo assim você era um pouco tímido ainda? no Sim. restaurante? Tipo assim, eu sempre fui assim, bem... Eu gostei assim, com as pessoas que eu conhecia, eu não tinha vergonha. Tava mais à vontade. Ali mas agora, tipo assim, no meio de pessoal que eu não conhecia, eu ficava ali na minha e tal. Aí foi que ele falou, arrumei um barzinho pra nós começar. Aí eu falei, mano, não vai dar, o que aconteceu? Eu nem lembro qual foi a primeira desculpa que eu dei. É mentira, eu tô te contando. Era mentira. Eu sabia. Até que deu certo, falou, Até não, que eu deu acho que certo, é isso que eu quero. Aí foi, beleza, aí tava caminhando legal já, bastante shows já vindo, aí eu fui e sofri um acidente. Putz. Aí eu fui A sofrer fazinha é acidente, difícil nós também. que a gente ficou passa mais aí. uns 7 meses aí fora dos palcos ali e tal. Até voltar de novo e tal, tive que fazer cirurgia, enfim. Aí foi indo, aí nós voltamos. Aí... Mas foi bom, né, parceiro? Deu pra nós refletir a vida um pouquinho. aprendi pá, bastante agora- coisa, viu? Tipo, coisas que eu fazia, hoje eu não faço mais. Boa. Tipo, Mas você sabe que isso aí também é bom, porque a gente fala sempre que é a hora certa das Sim, coisas a hora acontecerem, né? exatamente. Talvez você precisava dessa pausa aí, esse tempo, para poder organizar tudo, né? Para que a dupla pudesse realmente entrar com tudo. Ô, André, como é que quando a galera, quando o pessoal tá tudo certo, tá ouvindo? Ah, tá.
Ó, quando o pessoal fica num barzinho e tal, já vê a dupla chegando e aquele negócio de pedir, toda hora pede uma música, pede um som, alguma coisa, tem que ter aquela preocupação em relação ao repertório, né? Porque ali você trabalha com todo mundo. Tem aquele pessoal que já vai para poder curtir, tomar uma, conversar com os amigos, a mulher tá do lado e tal, e tem aqueles que depois de 2 horas do bar já começa a dar trabalho e pedir aquele monte de coisa. Tem essa parte também de vocês ter certo uma paciência, né? Para poder lidar com a galera, Sim. principalmente os mais alterados. Tem aquela música mais enjoada que a galera chega para poder pedindo, que vocês falam, lá vem aquele cara, ou lá vem aquele... Já tem aquela figurinha carimbada dos lugares que vocês vão? Vixe, tem. Nossa, Tem bastante já figurinha. passou Que quer algumas. cantar e... Nós já passou algumas aí. Cara, teve uma vez um cara pediu pra gente, era a mais, agora já superaram já, né? É. Berrante de Ouro. Berrante de ouro. Cara, o cara chegou pra gente assim, eu fiquei pensando, cara, Berrante de Ouro, nem sabia que existia essa música. Depois que eu fui ver, pesquisar. A gente até brinca que a gente não tava nem balançando nessa Nem balançando nessa época que cantar Berrante de Ouro, sabe? Então vem essas pérolas assim, né? Ah, teve uma outra moça aí, que ela foi um dia num show nosso, cara, faltou pegar a gente no colo. Boa. Gostou do show, não sei o quê. Só que ela tava bem chapada nesse dia. Num outro dia, eu acho que ela não tava bebendo, chegou lá, foi reclamar porque a gente não tava cantando Bruno Marrone. A gente tinha cantado 5 blocos de Bruno Marrone. Meu antes, Deus, nem 5 percebeu músicas, que tava... assim, nem percebeu. Aí depois ela veio, toca Bruno Marrone de novo. Cara, eu peguei até brinquei com ela no dia e falei assim, quer ouvir Bruno Marrone, mas não show de Bruno Marrone, né? Tava tendo na região, até brinquei com ela, ficou brava depois com a gente e tal, mas depois passou. Ela... Não, mas tem uns pedidos, tipo, que a gente não sabe. A galera, tipo assim, acho que a gente sabe tudo, né? Acho que às vezes nós brincamos, gente, não é Spotify, não é... Aí a galera, Berrante de Ouro, fala, rapaz, só não sei. Não, mas lê aí, eu falei, mas nem lendo, né? Mas e aquela pergunta que nos quer calar hoje, você já sabe cantar Berrante de Ouro? Não. Nem tirando. Ainda não. Ainda Não, você que pede Berrante de Ouro, pelo amor de Deus. Peça, não peço. Vai ter que colocar no DVD essa música. Vai ter aí, que colocar. Berrante de Ouro. Você sabe que outro dia lá na rádio a gente tava fazendo, teve um rapaz que mandou uma mensagem e falou, eu queria ouvir uma música, é do Metallica, mas é na versão cover de uma banda lá. Eu falei, meu irmão, essa música a gente não tem, né? A gente tem só com a banda mesmo, original. O cara falou assim, mas, cara, eu tava muito sem paciência, não façam isso, tá? Por favor. Eu tava muito sem paciência. O cara falou assim, cara, mas eu tenho ela aqui. Se eu mandar aí, você não toca ela? Eu falei, você tem ela aí? Tem. Eu falei, então você escuta a música aí, você já tá com ela aí, você não precisa mandar, você vai mandar a música pra mim pra eu tocar, pra você escutar aí, né? Não. E o cara falou assim, mas eu queria ouvir no rádio, né, a música. Eu falei, nossa, cara, eu pedi autorização lá pra poder tocar, deixaram eu tocar. Mas, velho, é aquele negócio, o cara quer tocar o que ele quer ouvir e você tem que dar um jeito, né? E assim, eu acho assim, a pior parte disso, hoje a gente já acostuma, né? Tem que acostumar, porque dentro do barzinho tem muito disso, né? Sim. Mas assim, que a gente prepara um repertório, né? Você vem com aquela dinâmica, você já pensa, não, agora eu vou fazer uma música mais animada, depois eu vou cair no mais romântico, pra depois voltar. Aí dali a pouquinho você tá lá cantando... Um axé. Um axé. A pessoa quer cantar o Berrante de Ouro. Canta Berrante de Ouro. Cara, é umas coisas assim, muito totalmente a loucas. dinâmica do Não, negócio. pior é que eles cantam assim, toca um pagode aí. Cara, Que fala, a dupla. não tem como, né? Não dá pra fazer um rock? Onde o cara queria? Toca um Raul. Zé Ramalho. Zé Ramalho, o Zé cara Ramalho. queria, porque queria. Nós tava cantar tocando Zé axé lá, Ramalho. acabou no show. Final a do banda, show, tudo lá, cara. Tá o chicote estralando lá. Zé Ô, Ramalho. toca Zé Ramalho aí. Eu falei, mas que jeito, moço? Nós tá aqui fazendo uns axé, quebrando tudo. Como que canta o Zé Ramalho? E vocês tocam... Opa aí, Zé Ramalho. E vocês tocam um pouquinho de cada coisa, assim. Cara, a gente faz um pouquinho de tudo. Tipo, a gente foca mais no sertanejo, Sim, né? sim. Que é a essência nossa, mas a gente faz. A gente fala assim, a gente vai agradar todo mundo, né? Fazer ali aquela salada de fruta e tal. Mas é assim, mas aí às vezes a pessoa pede ali um negócio fora da dinâmica ali, aí acaba quebrando, né? Ali. Aí às vezes você fala, pô, não dá, né? A pessoa acha que você fala, nossa, olha que cara xarope e tal, mas não tem como. Tem coisa que não dá pra fazer, né? Que nem assim, a gente tenta pegar casamento, o clube, né? A gente toca muito dentro do clube. Então lá tem gente que gosta de todos os estilos possíveis, né? Então a gente tenta fazer um repertório bem variado, catar um pouquinho de cada estilo, pra pelo menos o cara falar, nossa, ouviu uma música que eu gosto. Tá bom, né? Conseguir desse A gente jeito. faz pop rock, o pagode, o pagode a gente reggae. risca ali, reggae. Então a gente faz tudo, sabe? E depende da galera também, né? Porque às vezes você chega lá que é um público mais Sim. casal, outro é Sim. mais jovem, tal, aí vai misturando. Eu não gosto de uma coisa. Pois é. Você sabe que eu tava vendo hoje o cara tava postando, eu não lembro quem foi, cara, tava num podcast, o cara falando que mais uns 5, 6 anos assim,
balada mesmo, vai acabar. O cara falou, ó, eu tenho uma balada eu não lembro onde é que é a cidade, cara, se é Sertãozinho, Americano, não sei onde é que o cara levava 1.500 pessoas. Hoje em dia, para colocar 300, 400 é muito. Ele falou assim, ó, vai ter barzinho, os barzinhos vai estar lá juntando 200, 300 pessoas, a não ser que seja um show grande mesmo assim, o cara fala, uma exposição, uma feira, uma festa de peão, alguma coisa nesse sentido, vai dar. Mas as baladas mesmo, aquelas festas que você ficava até 4, 5 horas da manhã, a não ser o show que aconteça, senão o pessoal vai parar. E eu tava vendo isso aí, porque hoje você vê barzinho, onde você passa aqui em Rio Preto, o pessoal tem sempre o barzinho cheio. Você fala, não é possível, cara. Tem um barzinho na perto da casa da minha sogra, terça-feira tá lotado, quarta-feira tá lotado, quinta-feira tá lotado. Eu falo, não é possível, né? O pessoal que vem aqui, tudo da faculdade, o pessoal não estuda. Como é que é o cartão dessa galera também? Os caras vão quebrando o cartão, fazendo outro, porque não é possível o cara ter dinheiro todo dia. Mas cada dia também, cara, surge uma dupla nova, surge uma banda nova. Então, assim, eu acho que o espaço vai ter para todo mundo. E as festas mais grandes estão ficando mais caras também. A galera tá meio que vendo o que vai fazer. Porque o custo aumentou demais para você fazer um evento. Sim. Bom, vocês estão fazendo o DVD de vocês. Agora a gente tá sentindo na pele. Vocês estão vendo como é que funciona, né? E falando assim que você falou, a gente tira por base assim de Rio Preto mesmo, né? Hoje Rio Preto não tem uma balada que você fica ali até 4 horas da manhã. Não tem mais. Não tem, tipo, antigamente tinha lá as baladas, mas... Tem algumas festas que o pessoal faz meio que particular e tal. Mas hoje é mais barzinho mesmo. Barzinhos e tal. E eu acho que é o que vira. E também é o som que a galera gosta, né, cara? Porque no barzinho você tá ali mais perto, você pode pedir. Isso. Você pode pedir o Aberrante de Ouro, você pode pedir um outro som pra galera poder acompanhar. Carro de Boi, lembrei a outra. Carro de boi. Na Carro de Boi eu sei que meu pai cantava. Às vezes acontecem umas situações legais, as pessoas vêm, te dou 200 reais pra você cantar essa música. Eu falo, nossa, eu vou tentar, né? Aí a gente tenta. Uma música 200, não, né? Vai, né? Ó, daqui a pouquinho a gente toca ela. Enquanto isso você vai ouvindo ela, ó, coloca aqui assim. Aí o cara vai lá e tal, às vezes acontece, né, viu? Dá certo, chama você. Ó, tem a parte, a gente tinha colocado uma caixinha aqui, o pessoal já mandou alguma coisa aqui pra gente. A parte de composição, vocês também têm algum trabalho? Sim, a gente tem. A gente já fez 2, né? Tem 2 gravadas. Na verdade, já gravamos 3, né, parceiro? Gravamos 3 já. 4. 4. Daqui a pouquinho sai um EP aqui. Daqui a pouquinho é um DVD completo. Tem 2 minhas, né? Eu sou mais compositor da dupla. Aí a gente tinha gravado um outro projeto inicial, mas acabou que a gente perdeu um pouco o time dele, né? A pegada da música, a gente deixou ela quietinha lá. Tem uma de participação, que a gente fez uma releitura. E agora no próximo vai vir 2 inéditas. Uma aí que é uma composição minha e a outra que é 2, que é nós 2 que fizemos aí, que ele tá entrando agora na composição também, vai fazer música. É a história dele no exterior. Tá vendo só? O cara que já tá com vergonha de subir no palco, já tá escrevendo música. Tá canetando já. E é uma história real do exterior? Meio fictícia. Uma parte é verdade, uma parte, né, foi juntando ali um pouco de cada ali, mas é uma história bem bacana. Inclusive vai fazer ela aqui. Vai fazer ela aqui depois um pouquinho, galera. Enquanto isso, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma música aí, a que vocês quiserem, pra gente poder começar aqui pra galera. Vamos fazer a do bar lá, parceiro, que é a nossa. Essa aqui a gente fala que é o nosso carro-chefe. Boa. Que foi o que nós gravamos lá no bar que a Filmix produziu pra gente. Bora. Certinho, vamos lá. É fácil pra você dizer que vai ficar tudo bem, que um dia vou superar. Meu amigo, você não tá no meu lugar. Se liga na cena, ó. E já que você não tava lá quando presenciei a cena de cinema, ele todo carinhoso com a mão no pescoço, beijando a boca dela. Meu amigo, não venha falar que eu vou ter que aceitar que o amor da minha vida se foi pra nunca mais voltar. E como que eu não vou beber? Como que eu não vou provar? Agora que o meu amor tem um novo amor e não vai voltar. Como que eu não vou beber? Como que eu não vou provar? Agora que o meu amor tem um novo amor e não vai voltar. Já tô pronto, peguei minhas coisas, coloquei na mala, tô me mudando pro bar.
Chicletinho também, hein? Essa é. Show de bola, cara. Ó, hoje acompanhando aqui, inclusive você que tá assistindo, pra você que quiser participar aqui do nosso chat, só você se inscrever no canal rapidinho. Você já pode mandar a sua pergunta aqui pro Vitor Henrique e Rafael, que a gente já vai desenrolando aqui, tá? Enquanto a galera toma uma água, aproveitar e falar da St. James Barbershop, nossa parceira aqui também, pra você que quer um lugar, uma experiência diferente pra você fazer o seu cabelo, a sua barba, na St. James você encontra, tá? Fica ali no Parque do Vivendas, cara, lugar sensacional, incrível, pra você fazer o dia do noivo, também o seu evento, a galera aproveita ali também pra poder se reunir, tá? St. James Barbershop, de volta com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. Falar da Tricolor Informática, pra você que precisa de uma loja aí, você principalmente que gosta daquele estilo gamer, na Tricolor você encontra todos os produtos, tá? Desde aquela cadeira sensacional, aquele PC gamer de última geração, além disso, você que tem a sua empresa, precisa de uma equipe, né? Pra poder fazer toda a manutenção, você tem que ficar com tudo em dia. Na Tricolor você encontra, cara, computadores, softwares, tudo aquilo que você precisa para sua empresa ou até para o seu dia a dia, você encontra na Tricolor Informática. 2 lojas, uma em Ibadia, uma em Rio Preto, Tricolor Informática, só você ir direto no Instagram. Falar da Go Hit Academia, fica ali pertinho do Iguatemi, cara, para você que quer entrar em forma, conversar com um montão de galera legal e tá treinando num ambiente totalmente descontraído, a Go Hit tem isso para você. A galera vai estar presente aqui no dia 13 de outubro, tá? O Caio e o Fernando, pra gente poder bater um papo bem bacana, você vai conhecer um pouquinho mais da estrutura da Go Hit aqui em Rio Preto. Daqui a pouquinho os meninos vão receber aqui um kit da Farofa da Nega, que pro churrasquinho é considerado aí o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tem a tradicional, a picante, você vai encontrar ainda a caipira, a de banana e também a de limão. farofadanega.com.br, @farofadanega no Instagram. Inclusive para você fazer um churrasquinho, você precisa de uma carne de qualidade, então procura a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra o que há de melhor em carnes, inspecionadas todos os dias. Cara, são mais de 46 anos de tradição para você, e tem também aquele kit mistura, tem assados aos sábados, domingos, feriados, e só na Roseiral você encontra o famoso frango assado crocante, tá? Todo mundo tenta fazer igual, mas não consegue, só a Roseiral tem para você. E pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, onde você pode entrar com tudo nesse meio de consórcio. Quer realizar o sonho da sua casa, aquele barco bacana, o seu carro, com consórcio você pode fazer isso. Contrato, em até 4 meses você já vai ser contemplado e você vai realizar o seu sonho. Quer trabalhar com consórcio? Entra lá no Instagram da Ana Campos, tá bom? Ana Campos Consórcio, para você também saber como é que funciona. Tem mentorias, toda semana tem live e você vai poder viver de consórcio também, beleza? Lembrando também que a galera que está assistindo a gente aqui, depois você pode maratonar durante a semana. A Ricelinha tá mandando boa noite pra gente aqui, o Henrique também tá mandando aquele salve. O pessoal quer saber, a gente já tava falando aqui, quando que vocês tiveram certeza que a dupla ia dar certo, assim? Não, agora nós vamos começar, agora vai estar firme, vamos pro showzinho, já vamos abrir a agenda. Quando vocês tiveram certeza, não, agora a dupla tá montada e bora pra cima? Eu acho que foi bem gradual o nosso lance, assim, sabe? A gente falou, vamos testar, né? Vamos testar, ele tinha o emprego dele, eu também tinha o meu. Vamos testar, vamos começar. A gente começou a abrir a agenda. Aí pegava ali 2 showzinhos por mês, 3 showzinhos por mês, aí começou a pegar toda semana. Hoje, cara, graças a Deus, com quase 2 meses já tá com a agenda fechada. Nem agora, o mês de outubro, se tiver, é só dobra, pra gente fazer 2 no dia. Sim. Né? E o mês de novembro também já tá bem encaminhado. Então, assim, eu acho que é 1 ano, né, parceiro? Tá, que a gente viu que agora não. Agora sim, a agenda já vem, já fica tranquilo, já dá pra gente só focar nisso, né? Que hoje a gente só tá aí trabalhando com a música, graças a Deus. Né? Não estamos ganhando os milhões do Gustavo Lima ainda, mas... Cara, mas é muito bom, né, cara? Né? Acho que é o sonho de todo mundo, né? Você viver poder disso, trabalhar, né? viver com aquilo que vocês amam, né, cara? Exatamente. E isso é uma coisa que eu amo agora. Tipo, eu falei, era uma coisa que eu não me via, né? Aí foi indo, foi acontecendo, igual falou. Hoje, com 2 meses de antecedência, a gente já tem a agenda do próximo meses fechado já, né?
Show. Fazer uma pergunta pra vocês, espero que vocês sejam bem sinceros aqui. Tá muito frio aqui? Que aí... Rapaz do céu, Não, pelo amor de Deus, velho. Você tá... Rapaz, Eu eu olhei pro Vitor aqui, eu falei, rapaz, ele vai pegar um negócio aqui, deixa eu ver. Eu achei que fazia parte do Às vezes o pessoal tá achando, fala assim, nossa, o Vitor tá nervoso, mas eu tô aqui. Ó. Esse apresentador é gordo, ele não pode sentir calor, o cara fala de jeito, né? Mas não. Rapaz do céu. Não, é que aqui, na verdade, sim, vocês estão vendo como que funciona aqui o negócio do podcast. Mas aqui à noite, depois que a gente vai embora aqui é a câmera fria do André. Não é certeza. Então, quando ele pesca, as coisas assim, então, Ele deixa tudo guarda aqui, pendura aqui e tal, e no outro dia ele vem. Os povos dele, os povos. Quando ele vai comprar polvo, ele vai traz pra cá pra poder falar. Não, você tá louco, velho. Tô com medo de pegar uma pneumonia aqui, mas do resto tá tudo bem aqui. Tô brincando. Não, tem dia que eu fico suando aqui. Eu falo, liga esse trem. Mas agora, é que mudou o cenário aqui, agora vem na cara, né? Eu falei, eu tava preocupado mais com o Vitor aqui. Eu falei, não, aqui toda... eu tô pai, aqui tá já. tremendo. Tô aqui já faz tempo, já tô tentando sair da Eu falei câmera assim, aqui meu pra Deus do baixo. céu. Não, mas agora tá top aqui. Você viu que a gente para o negócio que tem, né? Ó, tem alguém da família de vocês também que já foi alguma coisa do sertanejo, trabalha com música, faz alguma coisa nesse sentido ou não? Vocês são os primeiros? Da minha família, ninguém. Da minha família tem histórico, assim, não conheço, né? Mas tem histórico que trabalhavam com banda baile na época, região Vixe, é muita coisa. de Paraná lá, mas assim, não conheço também. Então, eu sou o primeiro. Meu pai gosta muito, acho que eu adquiri um pouco dele, sabe? Meu pai gosta bastante de música e tal. Acho que um pouco eu peguei dele, mas meu pai também não é músico, nem sertanejo. Ó, no caso, o Rafa aqui, ele já tinha esse histórico de música, ele já vivia disso. Quando você falou assim, cara, eu vou entrar pra uma dupla sertaneja, a sua família, os seus amigos falaram o quê? Falou, você tá doido? Alguma coisa nesse sentido ou não? Não, por incrível que pareça, como eu disse, tipo, eu sempre gostei de cantar, assim, na escola e tal. Até minhas professoras falavam, não, Vitor, por que você não investe e tal? Já que você não estuda mesmo? Já que você fica aqui só cantando, por que você não investe e tal? Só que eu nunca falei, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser... Eu fiz 4 anos de engenharia, fui lá e tranquei. Aí eu falei assim, não, vou ser um engenheiro, não vou ser cantor. Aí tal, aí até que foi, as coisas foram acontecendo, eu conheci ele. Só que eu, tipo assim, eu era muito tímido. Aí foi acontecendo, aí a galera começou a apoiar, tal, mas foi, aconteceu, e foi, graças a Deus, nossa, hoje isso é melhor minha escolha paixão. que você fez, Melhor escolha, é minha paixão. Eu até falo pra ele, mano, se eu soubesse que era legal assim, eu tinha já começado, desde aquela época da professora que eu não estudava. Eu não estudava, já tinha começado. Cara, mas você fez 4 anos de engenharia? 4 anos e tranquei. Olha aí, velho. 4 anos. É muita coisa, hein? Faltava que Meu pai fala assim, moleque, por que você foi me avisar no 4º ano que você não queria? O amor gastou, pagar tudo isso. fez tudo esse negócio. Tem um amigo meu Desculpa, também, pai. tem um amigo meu também que ele mentia pro pai dele assim que ele tinha que comprar livro, né? Falou, nossa, pai, tô precisando de dinheiro pra comprar livro. Nossa, pai, só pra ir pro barzinho, pras festas. Aí eu falei pra ele, meu irmão, a gente vai formar daqui 3 meses. Seu pai vai ter que trazer uma carretinha aqui pra poder buscar os tantos de livro que ele deu dinheiro pra você comprar. O que você vai falar? Não, eu vou falar que eu doei pra faculdade, pra ajudar eles e tal, não sei o quê. Eu falei, não, porque não é possível, cara. Todo mês tinha 1 ou 2 livros, né, que o pessoal fazia aqui. Ó, e as bases de vocês, assim, hoje em dia, o que vocês mais curtem? Tem aquela dupla que vocês falam assim, pô, essa galera que a gente se inspira nela. Copiar não, mas se inspira, assim, do jeito de cantar, o jeito de se apresentar. Oh, nós tem 2 duplas assim que falam, não, os caras são fodas, que é o Marcos Bellucci, né? Marcos Bellucci é uma dupla, acho que vocalmente, assim, os caras são, acho que uma das melhores duplas do Brasil hoje. E a gente espera também Matheus Cauã, a gente gosta daquele repertório, mas a gente espera muito no universitário, né? Universitário. É o que a gente gosta. Se falar assim, ó, vamos fazer o repertório só de vocês, pegando música dos outros, acho que só vai ter Matheus Cauã, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, que é a música que a gente gosta também, assim, acho que é da nossa idade, né? Eu tenho 35 agora, eu tenho Jorge Mateus puro, né? Então eu gosto muito, ele também gosta, e então acho que vai, essa é a nossa linha. Ó, tava vendo uma notícia aqui, inclusive, falando aí sobre Marcos e Bellucci, acabou de sair aqui que o novo disco deles, né? O novo disco não, que agora não tem mais disco, o novo trabalho deles, regravaram Berrante de Ouro. Aí. Vai ser apresado. Agora vocês vão ter que... Agora vou ter que aprender. Vou ter que aprender. Cara, eu entrevistei eles quando eu trabalhava lá na Dinâmica FM em Santa Fé. E os caras estavam começando, tinha umas 4, 5 músicas, e desde então a gente acompanha o crescimento. Cara, e eles são a mesma coisa, né? É afinado. Você vai num show deles hoje, você vai num show daqui 2 meses, você vai num show daqui 2 anos, é a mesma voz e tal. É como se assim...
melhoram mais a presença de palco e tudo mais, mas E é os dois ali, né? Os dois é foda. dois Os ali. dois ali é fora de base. E fora o que o Belucci imita a galera do sertanejo, né? Sim. Que é igualzinho. Vocês sabem fazer sensacional. alguma imitação ou não? Não sei. Não? Ó, Eu sei mais ou menos do Pato Donald. Então atenção, agora aqui temos aqui um engenheiro, cantor e imitador. É isso aí. Ó, vai, André. E Aí desenrolou. até o final do dia, até o final do É que programa, eu- vão cantar berrando de ouro no Pato Donald. Nossa senhora. Ó, Milton, é que esse Pato Donald ficou meio gripado com esse gripado com esse por causa do frio ar. aqui. Aqui, ó, Vai dar uma Donald bugada não tem nem nele. condição, né? Hoje, quando a gente fala assim, em relação, igual vocês vão fazer agora, pô, é uma produção, um trabalho novo, já tem as músicas de vocês também que vão entrar. Sim. Eu acho que para preparar o repertório deve ser um negócio bem complicado, né? Separar as músicas exatas para poder fazer essa gravação. Vocês já estão com esse repertório praticamente pronto, fechado? Ainda falta alguma coisa para entrar? Acho que tá praticamente fechado. É que sempre às vezes aparece um negocinho que você fala, não, Então vamos pôr essa, essa vamos passar a tem- ideia. porque aqui. assim, a ideia do projeto nem era esse, mas mudou e virou. Né? A gente gostou mais da ideia agora que vai ser trabalhado. No começo a gente ia fazer uma coisa mais intimista ali, mais tranquilo. Mas aí, cara, a gente chegou no lugar, começou a olhar, aí começou a vir a gente relembrando dos universitários da época E o valor aumentando. e o valor aumentando. O valor aumentando. E o não, valor vamos fazer. aumentando. E o André falando, é mais 5 mil. Agora é mais 5 mil. vai. O André só esfolando a gente, mas beleza, tá certo. Aí, cara, hoje a gente vai fazer assim, é um projeto bem, cara, praiano mesmo, né? Tipo, as inspirações a gente ali é o Miami Beach do Hélio Safadão, o próprio na praia do Matheus Cauã. Então é essa pegada que a gente quer fazer, né? É um evento, assim, acho que nunca foi feito aqui na região de Rio Preto. Então vai ter abadá, vai ter pagode antes, algumas participações que a gente não vai contar ainda. Quem tem que com seguir a certeza. gente aí. Então, as participações bem legal aí. Eu acho que o André já até sabe. Não, o André já sabe. O André já sabe. Pode falar da feijoada? Não? A feijoada pra falar, não. A Feijoada feijoada pode sim. Ô, vocês precisam de um locutor pra poder apresentar o show de vocês lá, vocês me chamam. Pronto, Aí, ó. tá fechado já. fechado, não. Só que eu não vou contratar, não. Você tá Não sei- convidado. eu não sei se cabe o abadá em mim, mas nós dá um jeito. Você não vem com mais 5 mil, não. Não, o orçamento já era, O já. abadá em mim apareceu um outdoor ali. Você fica rodando lá em cima, como vai vendo. Você fala que customizou igual as meninas. Customizou, Pronto. fez um cropped. Fiz aqui. Pegou 3 abadá pra poder fazer um aqui, né? Aí foi surgindo essas ideias, né? E então a gente quer fazer uma coisa bem assim, legal. Como a gente vai fazer numa arena de beach tênis, não O vamos. cara é bem bacana. Bem bacana lá. Então a gente Minha vai filha fazer treina assim, lá. o fundo vai ficar aquela areia, parece uma orla de praia, né? Tanto é que o vídeo, a divulgação nossa tá bem assim, aquele clima praiano. Então acho que vai ser bem legal, cara. Se tudo indica que vai ser. Novembro, né? 9 de 9 de novembro. novembro. 9 de novembro. Já E estamos- aniversário da minha filha, inclusive. Aí, leva vamos ela morar pra lá, lá pronto. comemorar. Vai ser show de Já bola. estamos vendendo. Quem não comprou o primeiro lote promocional, corre porque deve ter aí 1 hora pra ser, mais ou menos. Deve ter, cara, Vai até aqui. meia-noite, né? Até meia-noite. Até meia-noite. Tá no, mais tá duas- no pode- precinho. O pessoal pode ir no Insta que tem o link. Pode ir lá. no o Insta, link tem lá o na link. Lá na bio biografia, tem. na bio. Ah, E a nossa ideia inicial inclusive esse projeto do bar, tô me mudando pro bar, inclusive daqui a pouco vamos fazer outra moda que fizemos sim, lá, que é a Descontrolado. A nossa ideia é fazer um projetinho em todos os bares. Nós pegamos meio a ideia ali da Marília Mendonça, né? Com que é orçamento mas reduzido. como o nosso orçamento é reduzido, é mais fácil fazer nos Baixo bar, custo. né? Tipo, todos os cantos pra todos os bares. Todos os bares, Todos os baixo bares. custo. então aí a ideia foi essa. Então a ideia inicial ia ser em todos ser os bares, isso. ia ser esse. Só que aí foi surgindo, falando, vamos fazer um negócio meio praieiro, tal, com abadá, feijoada, um pagode, fazer um esquenta ali, tal, e vamos trazer umas atrações legal que é a cara do evento. Aí foi indo. As atrações também falou, não, né, vai e tal. E vai ser assim, vai ser um projeto bem com a nossa cara, né? Bem a pegada de show que a gente gosta de fazer. Bem alto astral, energia lá em cima. Então, se Deus E não é quiser. porque nós estamos aqui não, mas vocês estão com o André e com a Maria aqui, pode ter certeza que vai ser uma Não, vai baita ser produção. certeza. Vai ser show de bola, né? Qual que é a moda que vocês querem cantar? Que vocês falaram? Descontrolado. Descontrolado. Ela fala de bar também. Vamos conferir aqui então. Eu achei que nós pra sempre eram pra sempre mesmo. Coloquei todas minhas fichas nesse relacionamento. Me iludiu falando que eu era do mundo o cara mais perfeito.
e saiu pela porta do fundo e nem se despediu direito. E fui mais um palhaço que você enganou. Demorei pra entender que colecionei esse amor. Parabéns, eu só sou mais um trouxa que você criou. Agora eu sou um descontrolado, vivendo nos botequinhos de bairro, bebendo dose de 1,50, embriagando a solidão que me arrebenta. Agora eu sou um descontrolado, vivendo nos botequinhos de bairro, bebendo dose de 1,50, embriagando a solidão que me arrebenta. Eita, nós, hein? Ah, show de bola, hein? Ó, o pessoal tá mandando aqui, ó. A Ricela falou, muito bom, adorei vocês. A Suzy tá aqui, uau, que lindos, cantam demais. Tiago e Benito estão mandando aqui. Ô, meu Tiago e Benito, abraço pra vocês. Um abraço pra vocês, tá aqui, tá aqui mandando aqui. Quem mais? A Tainá tá mandando, arrasam demais, né? O Otávio Fernandes, que é nosso patrocinador também aqui, lá da San James, ele tá mandando aqui, ó. O Rafael, além de um excelente cantor, também é um servo de Deus conosco lá na Catedral. Tamo junto. Pô, que legal, irmão. Que bacana. Quem mais aqui? A Beatriz tá mandando, vocês vão longe, Beatriz Baltazar. O Thiago daqui, manda um abraço aí pra eles, sempre torcendo por vocês. Valeu, Thiagão, Thiago e Benito. Um abraço pra vocês também. E a Denise Fernandes também tá, a Denise Fernanda, né, mandando aqui um alô pra vocês também. Pô, um abraço aí pro nosso querido Otávio. Tamo junto também aqui, Otávio. Cara, música da hora, hein? Legal, né? O repertório. Essa aí vai estar no... Essa aqui tá no já bar. gravamos. No bar. Que, inclusive o pessoal pode também ir lá no Insta de vocês, Isso, tá tudo e lá. clicar o link e já vai direto para poder fazer Isso. a... Boa, show de bola. Ó, tem aqui a Suzy tinha mandado, a Suzy não, a Natália tinha mandado aqui, se vocês pudessem escolher aí um ídolo para poder dividir o palco de vocês, poder estar lá lá na Arena Beach aí no dia. Hoje? Hoje. Ah, vamos chamar o Gustavo Lima? Gustavo O Lima. Bebê, né? Gustavo Lima. Vem, bebê. Fora a história, né, que vai ter e tudo mais. Nossa, você tá vai louco. cantar as Mas músicas. ele, né? Fica milionário. Tem a preferida sua dele ou não? Cara, eu gosto muito das mais antigas dele. Eu gosto muito daquela pegada dele. Tipo, eu gostava muito daquela Rosa, Versos e Vinhos. Boa, essa música. Aquela música eu acho foda. Que foi a que estourou, a primeira que foi, estourou. Foi a primeira dele, Eu gostava muito daquela Refém, aquelas músicas. Hoje agora esse projeto novo. Que assim, hoje, cara, a gente vive de música, mas não tem tanto tempo de escutar música. A gente ouve a música que nós estamos fazendo, né? Eu mesmo assim, às vezes a galera lança música nova aí, não sei, toca Tubarões. E tipo, eu não lembrar qual que era Tubarões. Eu falei, que música é essa? Tubarões. Mas olha, na prancha, Tubarão, já pensou se foi essa? Cara, às vezes o povo chega assim com música novinha, recém-lançada, fala pra gente, eu olho pra ele, olha pra mim e falo, nunca ouvi. Falei, também não. Esse dia pediu pra nós tocar Vou na sua casa. Ela mandou um bilhetinho. Vou na sua casa. Eu falei, mano, ela tá falando que vai na minha casa ou uma música, será? Tá se convidando pra ir na sua casa? Eu falei, aí eu até perguntei, eu falei, moça, que música que é essa? Aí ela, eu não sei, era aquele lá. Aí eu falei, mas... É um pedaço, nem é o nome da música. Ela falou, nem você sabe, eu vou saber. Aí ela, do Felipe Amorim. Aí eu falei, aquela lá que a Virgínia fez lá e tal. Cara, tá novinha, acabou nova, de lançar, tipo, né? E a gente acaba não acompanhando, né? Tipo, o lançamento de todos. Então, tipo, o Gustavo Lima lançou agora um monte de música. Eu ouvi alguns pedacinhos, tem umas músicas legais lá. Mas, Retrovisor tipo, é muito boa, né, cara? Retrovisor faz a galera pensar, né? A música. não, essa é top. Você sabe que a gente... isso é uma outra coisa também, né? Quando eu trabalhava em rádio sertaneja, a gente recebia o single, né, que vinha na época, e no máximo era um CD com 4 músicas. Ó, isso aqui você vai tocar 3 meses, depois vira faixa, alguma coisa assim, e depois só daqui 1 ano que ia lançar, né? E hoje, que essa era digital, cara, a galera lança música direto, né? Então, todo dia tem um projeto novo. Às vezes você tá lá, por exemplo, fazendo um show num barzinho, alguém grava você lá e depois um cover seu estoura e você nem sabe o que acontece, então o negócio é muito mais rápido, né? E às vezes você fala assim, possível aquela música nova de fulano? Tal, não, essa aí já era. Essa aí já passou, foi. Agora é uma música nova que lançou essa semana. Muito rápido. Como que vocês acompanharem, né, esse crescimento em relação às mídias, estarem ativos também em relação a essas redes e poder ainda estar fazendo as músicas que vocês curtem e que sempre vai ser sucesso? Hoje, tipo, o repertório nosso,
a gente faz muito o que o público entrega pra gente, né? Então hoje a gente consegue ter esse termômetro. Então a gente às vezes testa as músicas. Tem muita música que a gente faz, tipo, a galera não vem, não, essa deixa quieto. Que a gente gosta, fala, não, essa música é sensacional, mas a galera não vem. É que nós temos essa conversa, tipo assim, hoje não é. Hoje a gente vê o que é bom pra dupla. Não é o que eu gosto, não é o que ele gosta. Tipo assim, vamos fazer uma coisa que é o que tá vindo, entendeu? Tipo, o que a galera gosta, que a galera curte, não é o que eu gosto, o que ele gosta. Então não tem muito disso. Então que a galera responde melhor, a gente coloca. Hoje, assim, pra gente, né? Não sei, as outras duplas, cada um leva a sua ideia. Hoje a gente vê, assim, que as músicas um pouquinho mais antigas, pra gente funciona melhor hoje, né? O universitário mesmo, pra gente funciona melhor, que eu acho que também é o nosso gosto, a gente consegue desenvolver e a galera tudo conhece, porque o público-alvo nosso é a idade nossa. E não erra, né, cara? Não Você erra. canta, a galera sabe. Então assim, cara, Jorge Mateus, você pode cantar qualquer uma que não erra, Matheus Cauã, qualquer uma que não erra, e é também a linhagem das músicas nossas composições que a gente faz. Então a gente tenta sempre aproximar, assim. Lógico, tem umas coisas lá que, assim, fora. A gente faz até axé no show, o Vitor dança, né? Faz todas as coisas. Você precisa ver no palco agora. Rapaz, antes você tinha vergonha, você vê. Tem até uma tremidinha, cara. Que É o jacaré da dupla. Rapaz, tem até uma tremidinha aqui que fica famosa. Mas você só não é vendo, manda fazer tremidinha. Não, Tremidinha, ele já tava tremendo aqui Tava por causa do ar-condicionado já desde o início aqui do negócio. Ó, vocês estavam falando falou assim, em relação a axé, outros ritmos que vocês tocam. Fora o sertanejo, o que vocês escutam mais, assim? Eu vim do rock, né? Eu Sim. comecei no rock. Agora hoje eu uso de tudo. Uso de tudo. Tem alguma música específica, assim? Eu Algum também, estilo? eu gosto do pop rock também ali, tipo, pagode. Acho que hoje é tudo uma mistura. Hoje eu acho que eu gosto mais de sertanejo, né? Tal. E depois acho que vem ali os pop rock, o pagode e tal. Agora eu não sou muito fã de rock. Aquele rock pesado. Eu também não. Eu não sou muito fã, não. Agora, esses pop rock eu gosto bastante. Essas épocas, uns 15 dias, eu tava do reggae, tava ouvindo reggae. Reggae. Meu carro só tocava reggae. Que é mais calma a musiquinha. Tava mais zen, menos barulho, só gostoso, mas... A gente foi entrevistar a banda Planta e Raiz na rádio. Eu falei, rapaz, não tem como, você já sai de lá até mais tranquilo, né? Os caras muita paz. Os caras chegam lá e você fala, meu Deus. Às vezes no silêncio da noite. Ó, vocês estavam falando em relação à composição de vocês também. No trabalho anterior tem as músicas que vocês As estavam duas falando, músicas, né? As duas músicas, e agora vai ter essas outras músicas aí. Duas inéditas. Dá pra gente rolar alguma inédita aqui pra galera? Fazer uma pra ser o carro-chefe aqui. Vamos fazer então, essa daí é que a gente falou que é um pouco da minha história. Boa. Lá no exterior. Tô em casa, não tô de boa. Vou dando status pra ver se eu esqueço ela. De repente, aparece a postagem de uma das amigas dela. Hoje é dia de festa e eu nem fui convidado. Eu saí atrasado, sem um puto no bolso, pulei a roleta, entrei no metrô. Eu mandando mensagem, a filha da mãe nem visualizou. Já tô imaginando outro do lado dela. Eu vou invadir a festa dela. O segurança na lista não me encontrou. Então eu disse assim, eu vim atrás do meu amor. Mas essa não colou, preciso de uma ideia. Como é que eu faço pra invadir a festa dela? O segurança na lista não me encontrou. Então eu disse assim, eu vim atrás do meu amor. Mas essa não colou, preciso de uma ideia. Como é que eu faço pra invadir a festa dela? Cara, bacana que é uma letra que pega fácil, né, cara? A galera canta e a história é legal. Você falou que é mais ou menos uma parte verdadeira, né? Tem que ver qual que é a parte que tá verdadeira aí, mas... A parte verdadeira, a parte de... essa parte é verdadeira, que eu pulei do metrô. Você pulou. É verdade. Aí invadir a festa também é verdade. Às vezes... Porque você vai contar mais rapidinho. Você não tava em casa. Teve uma época da minha vida que foi antes de eu cantar, que antes do restaurante. Eu fui morar em Portugal, aí depois arrumei um trabalho lá, eu conheci 12 países, né? Aí eu, morando em Portugal e tal, eu não tinha dinheiro, né? Tipo, os brasileiros que vai pra lá, a maioria vai trabalhar em restaurante. Eu comecei o primeiro trabalho num restaurante de garçom.
Tal, e, tipo assim, o dinheiro que eu ganhava lá era pra pagar o aluguel e comer, enfim. Aí eu tinha um parceiro, né? Nossa, eu gosto muito dele, o Júnior, inclusive ele mora lá ainda. Aí ele acompanhava. Os dois eram doidos, tipo, falou assim, mano, vamos lá na festa? Aí ele falou, mano, eu tenho 5 euros. Eu falei, mano, também tem 5 euros. Eu tenho 5, você tem 5? São 10 euros, mano. Nós chegamos lá, nós vemos que nós faz. Aí chegamos numa festa, pegamos o trem, foi 1h30 viajando de trem. Foi uma festa, foi em. Esqueci o nome da cidade lá, que era em Portugal mesmo. Chegamos lá na festa e tal, aí eu parei lá na portaria, eu e ele e tal. Aí eu vi que tinha lista, né? Eu falei, mano, tem lista? Vamos tal. Aí tal, de faculdade, eu falei, mano, vamos falar que nós tá na lista? Aí nós já não pagamos pra entrar, né? Vai ter 5 euros. E lá, tipo assim. Manuel José. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim, 5 euros, mano. Tipo assim, era 1 euro o copo de cerveja. Eu falei, nós bebe 5 cerveja. Pronto. Tipo assim, e nisso, pra nós chegar lá, nós pulou o metrô, a roleta, porque nós não tinha dinheiro pra andar com o metrô também. Enfim. Lá eles falam metro, né? Aí beleza, tal. Aí eu falei, mano, vou lá falar que nós tá na lista. Cheguei lá, né? Aí eu falei, a gente tá na lista, tal. Ela, qual faculdade? Eu falei, mano, de faculdade. Falei, eu sabia que tinha uma. Falei, Dom Pedro, né? Ela, mas qual que é o seu nome? Aí eu falei, vou falar os mais tradicionais aqui, mano. Aí eu falei, Miguel e Pedro. Eu falei, Miguel e Pedro, né? Ela, pode entrar e tal. Olha entrou, aí. Né? Aí, nisso de entrar, ela deu um cartão pra mim, um cartão pra ele. Gente, não faça isso, viu? Tinha 50 euros cada um pra gastar e pagava só no final. Não. Aí eu falei, mano, nós já tem 110 euros. Nossa. Agora a conta dele. Aqui tinha só 10, nós tem 110. Entramos na festa, pegamos uísque, combo de uísque, falei, não sei que eu não ia pagar. Tal. Tinha até uma galera no camarote em cima, desceu lá, né, fez amizade e tal. Deus. Aí, de repente, tal, quase no final da festa, eu olho tinha umas meninas lá com nós, tal, os meninos. Aí eu olhei pra uma das meninas e falei assim, cadê o Júnior? Ela falou assim, o Júnior pulou? E tipo assim, a festa era numa praia e era muito baixo o alambrado. Aí eu falei, mano, também eu vou pular também. Aí eu fui lá, fui no banheiro, tinha um segurança no banheiro, o segurança virou de costa, eu fui lá e pulei. Aí veio esse segurança correndo atrás de mim. Eu sei que nesse dia, eu cheguei em casa, era 2 horas da tarde. Com quantos euros? Com nada de euro, porque o Júnior tava com meus 10, com meus 5, então ele ficou com 10. Aí meu celular tinha acabado a bateria, eu não sabia onde eu tava, porque eu tinha corrido segurança. Aí o Júnior chegou, eu cheguei lá, era 2 horas da manhã, o Júnior tava com uma das meninas e foi embora de Uber com meus 5 euros. Olha aí. E eu fui embora de metro, fui pulando até lá, tudo sujo, eu tava de branco. E até hoje a menina tá procurando o Miguel e o Pedro. Miguel e o Pedro. Cara do céu. Foi isso, a música saiu meio que disso. Ó, o pessoal tá mandando aqui aquele alôzinho também. O pessoal não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. O Vinícius Albertini tá aqui, abraços meus amigos. E a Denise tá falando aqui, esse DVD promete. Espero que vocês voem alto, pois o céu não é o limite pra vocês. Que legal, cara. A galera vai estar aí. Lembrando que vai ser no dia 9 de novembro, tá? Isso. Lá na Arena Cochitz Beach. Na Arena Cochitz Beach. Fica ali em frente o Cochitz do outro lado da rodovia. Isso tá aí. bom? Um pouquinho pra baixo da Leroy Merlin ali. Chegou lá, já entra agora aqui no Instagram do pessoal. Qual que é o Instagram? Vitor Henrique Rafael. Vitor Henrique Rafael, Vitor Henrique Rafael. Chega lá, tem um link. Você já vai ser direcionado para a plataforma. Compra o ingresso, garante aí, porque daqui a pouquinho sobe lote também. Já vai ter a virada e você consegue garantir aí. Vai ser muito bacana, tá? Vai ser um ambiente diferenciado, vai ter participação especial e vai ter uma feijoada. Primeira feijoada com polvo que você vai... Feijoada com polvo. Essa o André não vai perder. Não, isso aí eu vou. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Só faltava isso aqui. Hã? O caçulê. Vou tirar aqui. O André. E outra coisa, sabe que. Você come feijoada, André? Olha. Esse dia não é poder, não. Pobre, o André é pobre também. É só depois. O André é pobre também, igual nós que eu achava que era tá vendo só? Aí. Pra poder fazer esse negócio de restaurante. A feijoada tá querendo fazer com feijão branco. Feijão branco. Não, aí não, pior não. Vou contar uma ideia que a gente teve aqui. A gente queria dar assim, pra trazer o público, né? Então vamos fazer a galera trazer um alimento, alguma coisa. Boa. Que daí diminui, né? Assim, paga 50 reais e traz um alimento. A gente falou assim, vamos pensar numa causa? Sim. Tipo, legal pra galera aí, né? Piada, tipo, nossa, que legal, os meninos tá fazendo uma causa. A gente falou assim, mano, vamos pôr feijão preto. Feijão preto, bacon, paio. Quando tá chegando, fala assim, gente, só pode trazer isso. Só que não vem com arroz e macarrão, não, né? Só que vocês têm que entregar 2 horas antes do show pra dar tempo. Tem que entregar no... E fazer a feijoada, né? Então é isso.
Ó, já aconteceu um perrengue com vocês num show aí? Pode ser num barzinho, algum lugar que vocês foram, uma cidade de fora. A gente sempre fala, né? Pneu de carro que fura, isso aí acontece sempre. Senhora. Já erraram o nome de alguma cidade? Foram falar de alguém, falar de outra pessoa? Às vezes, uma vez eu tava num bar, falei a concorrência. Boa noite, tá fulano. O gerente já olha assim. Voltou a cantar lá? Alô, voltando. Ah, então tá bom. Mas que mais acontece esse perrengue. Errar Que nome de mais tem? cidade também é comum, né? Cara? É, Porque às vezes na correria você vai lá e. Mas acho que a mais foi o Réveillon em Ourinhos, né? Réveillon em Ourinhos, é. Réveillon em Ourinhos, cara. Acho que foi o mais, assim, o ápice da dupla foi aquele ali. Aquilo era pra não desistir. Não desistir. A gente Vou tava indo pra Ourinhos, né? Eu tinha um golzinho, bolinha. Não dava pra ir. Foi bem no começo Bem ali. no começo. E meu pai tinha tem ainda, né? Uma Tucson. O pai falou, não, vai com o carro. Ele falou, vou até dirigindo pra vocês. Falei, beleza, né? Vamos de boa, vamos tranquilo, né? Foi nós dois, meu pai dirigindo e mais 2 músicos, lá pra Ourinhos. Saímos daqui era 1h da tarde pra chegar lá, passar som, fazer das coisas, né? Era uma casa de show, o evento. Chegando em Lins, do nada a Tucson apaga. Chegando em Lins, pagou, motor, fundiu. Aí, véspera de ano novo, não conseguia guincho, não conseguia carro, não conseguia nada. Do nada a gente conseguiu um cara lá de José Bonifácio. O cara ia vir pegar o carro pra trazer aqui pra Rio Preto. Eu falei, beleza, resolvemos o Tucson aí pra gente chegar em Ourinhos. Vamos andando. Cara, ferragem de bateria, instrumento, mesa de som, aquele monte de coisa. Aí a gente tava com 2 músicos, a gente escolheu os músicos perfeitos pra ir. Imagina, os músicos perfeitos pra ir no dia, né? E aí, qual que é a ideia? Bom, liguei pro meu cunhado já tava tomando umas já, falei, vai lá, pega meu carro, vem, que a gente vai montar no guincho. O golzinho. A gente vai montar no guincho e vai se caminho. encontrar no meio do caminho. Largamos as coisas tudo lá num posto, os 2 ficou lá. Pegamos esse golzinho, cara, veio 4 caras dentro do golzinho, bateria, instrumento, esse aqui veio sentado Em cima do violão, chegou lá, minha mão tava formado o violão. Cara, eu vim dirigindo assim, ó, a perninha aqui, ó, dirigindo assim, ó. Que eu tinha Um sono, cara, que viagem. Eu acho que a viagem de 2 horas demorou 4 pra chegar lá. Era 4 horas de viagem, né? O Ourinhos deu 4 horas, ainda demorou umas 6 horas. Chegamos lá, cara, montamos todas as coisas, fizemos o show, todo mundo aplaudiu, lindo, amaram o show. E pra vir embora depois, aquela canseira. Porque no começo ninguém oferece ali um hotel, nada, né? Aí falando, não, faz um bate-volta, de boa e tal. Traduzindo, o que a gente pegou no show ficou na estrada. Meu Deus do céu. Ficou na estrada. Não ganhamos nada. Fizemos show, né? A nossa parte a gente fez, mas não... Não, eu tô com dó do seu pai, que não, eu sou o motorista do você, eu faço parte da produção. Não, mas coitado do pai dele, isso daí, a Tux já deu outro problema outra vez também. Já tinha dado outro problema já, aquela Tux. Ó, se quem quiser comprar uma Tux, não tem uma vendendo. Não tem uma vendendo, ela é boa. Agora tá zero. Pelo menos história você vai ter muito. ela Quando alguém tá contar, zero vocês digam essas tudo. Rapaz, você conhece uma dupla, né? Tem até adesivo, Vitor Henrique Rafael. Adesivo, né? Foi pra poder fazer. Nossa, meu pai vai vender ela mais aí. Ó, vamos fazer mais uma moda aqui. O que a gente vai cantar agora? Vamos fazer aquela nossa vai ter também, aquela pegadinha pra Irinha lá. Ó, Essa aqui nós gostamos bastante. Eu costumo dizer que. Essa é quase nossa. quase nós. Quase nós, porque acho que nós cantou ela mais do que eles já. Na pegadinha vai ser, parceiro? Essa pegadinha meio reggae vem assim, ó. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes e te amo e que te quero mais qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui. E tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Eita, nós. Ó,
a roupagem dos caras aí pra essa música. Essa é uma das músicas que você vai tá conferindo lá também. E é muito bacana, tá? Então não esqueça aí, próximo dia 9 de novembro, tá? Vai lá nas redes sociais e você já garante seu ingresso. Tá tendo virada de lote, então pra você já garantir uma experiência bem bacana, num lugar bem legal e com atrações especiais, um monte de coisa bacana, feijoadinha, vai ser show de bola, tá? Aproveitar que os meninos tomam água aqui, deixa eu falar aqui da Interessências. Acabou a água aí? Acabar, nós dá um... Se você puder depois, né, pegar pra gente, fazer um favor. Falar aqui da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Gente, só pra você ter uma ideia, na Interessências você encontra perfumes finos, tem aqueles aromatizadores, você vai encontrar também aí as essências, né, matéria-prima para você criar aquele perfume. Que bacana, né? E você encontra tudo isso, tem velaria, um monte de coisa legal. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Deixa eu falar também do Fauzicaram Buffet. Cara, o sonho de ter o seu casamento, a festa de aniversário de 15 anos da sua filha, aquele evento espetacular, você precisa de um ambiente. E no Fauzicaram você vai encontrar, tá? Fauzicaram Buffet ainda deve ter algumas datas aí para você, então entre em contato, já faça a sua agenda, você vai encontrar um ambiente incrível, ali você tem o jeito, aquele espetáculo, aquela festa, onde você só tem aquele cardápio especial, você vai encontrar, só para você ter uma ideia, cardápio especial, tem aquela decoração incrível e aquele atendimento que só o Fauzicaram tem, tá bom? Fauzicaram Buffet junto com a gente. A Prime LED Ponto Painéis, você já viu aí o rosto no ar em vários lugares na cidade. Por apenas menos de R$10 por dia, você vai ter a sua marca exposta nos principais LEDs aqui de Rio Preto, tá bom? Parou no semáforo, o LED vai estar lá e você vai ter a sua marca exposta. Você sabe que quem não é visto não é lembrado e também o seu produto não é comprado. Então entre em contato com a Prime LED Ponto Painéis e faça aí a sua divulgação. Falar da Barone Transportes, que é aquela transportadora com a logística ideal aí para sua empresa, para aquilo que você precisa, inclusive com todos os produtos segurados, e para você que precisa, né, desses produtos que vêm de São Paulo, ou seja, para onde for, contrate a Barone Transportes junto com a gente por aqui também. Falar também aqui do Dr. Cassiano Moretti, Medical Dr. Cassiano Moretti. Cara, hoje é o número 1 na rinoplastia, é nosso parceiro por aqui também, aquela cirurgia dos seus sonhos, você vai encontrar com o Dr. Cassiano Moretti. Entra nas redes sociais e para você conhecer o trabalho dele e você vai conseguir realizar o seu sonho. Você que tem aquele sonho de ter aquele nariz especial, aquele nariz perfeito, entra em contato com o Dr. Cassiano Moretti, cirurgia plástica de primeira qualidade, tá? Falar também da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa parceira, você precisa de um brinde especial para aquela ocasião, tá chegando o finalzinho de ano, aquela cesta especial a Encantar e tem para você. E para a gente fechar essa parte aqui dos patrocinadores, falar também do Mercadão Agropet, atacado e varejo, com preço bom não tem, ninguém compete. São 8 lojas, tá? Você vai encontrar também no shopping, no Rio Preto Shopping, no shopping Cidade Norte, produtos aí pro seu pet, tem medicamentos, tem também banho e tosa, rações, tudo aquilo que você precisa para animais pequenos e também para os maiores, tá? Mercadão Agropet com a gente e a Mariner Calçados. São 2 lojas em Rio Preto, na Constituição com a Independência e também dentro do posto Monte Carlo, onde você vai ter ali perto do aeroporto. Cara, calçados de qualidade absoluta em couro, tá bom? Legítimo, preço incrível, você encontra no @Mariner Rio Preto, tá? 2 lojas climatizadas e além disso com estacionamento para você, sempre com aquela novidade, beleza? Mandar aquele salve pra galera que tá aqui no nosso chat. O Wellington também mandou um abraço aqui para vocês. Valeu, Wellington, um abraço e obrigado também pela audiência. Quando a gente sabe que o sertanejo tem alguns hinos, né? Aquela música que não pode faltar em nenhum show de vocês, que a galera pede. O top 3 aí, que toda vez que vocês vão, a galera sempre pede, seja um hino, seja alguma coisa desse sentido, aquelas clássicas. Acho que Boate Azul, né? Azul, É a primeira. Evidências. E a terceira ali... A galera gosta de modão, né? Acho que... Tem bastante, né? Eu acho que... Degrau na Escada, acho que a galera pede bastante. Mas eu acho que... Zezé, é o amor. É o amor, Zezé. Zezé, a galera pede bastante. Zezé. Mas Boate Azul não tem como, né? Boate Azul. Boate Azul é a top 1. Barzinho tem que fazer, né? Boate Azul. Nós tivemos aqui o Léo e Renato, e eles participaram aqui com a gente, e o Renato tava contando a história que eles foram cantar, né? E aí tinha um cara lá, que ele começou a cantar Boate Azul, ele viu um cara de joelho.
E ele pegou e falou assim, nossa, cara, o cara tá de joelho ali, essa música aqui é pra cantar. Ele pegou e falou assim, essa música é isso mesmo, é pra cantar, é de joelho, chorando e não sei o quê. Aí eles cantaram outra música, o cara tava de joelho também. Aí passou um pouquinho, o cara virou, o cara não tinha as pernas, velho. E ele não sabia o que ele falava. Ele já tinha cantado umas 3 vezes a música, o cara tava lá, eu falei, meu Deus do céu, né? E aí depois ele não conseguia parar de olhar pro cara. Um abraço aí pro Léo e Renato também. Aqui. Abraço, Meu né? Deus Gente do boa céu. demais, menino lá. Ó, qual foi o show mais marcante? Fora esse de Ourinhos, que esse aí ficou inesquecível por conta de todas as tretas, mas aquele show inesquecível, assim, que repertório, produção, o público, né? Saiu tudo perfeito, assim, e realmente falaram, pô, esse show, hoje a gente arrebentou. Uma coisa que foi marcada pra mim foi um show que nós fizemos lá no Hot Beat, né? Que eu até falei, não, a gente tá no caminho, velho. Tipo, uma vez que a gente tava lá, o Edu do Traia Véia tava lá no Hot Beat e tal. E ele sentou bem na frente, sim, lá no palco praia que tem lá, né? Ficou sentado lá e ficou assistiu quase o show inteiro, né? Tipo, aplaudia ali. Então você viu que o cara tava gostando, porque o cara não precisa puxar o saco, né? Nossa, assim, nem conhece nós. Tipo, aí acho que foi um dia que ficou marcante pra mim. Eu gostei, tipo, que o cara ali, um cara que é famoso e tal, aplaudindo e assistindo. Acho que pra mim foi esse. Eu acho que esse dia aí foi bem. Um que eu gosto também muito foi um casamento que a gente fez, o casamento de Araçatuba. Legal. Tipo assim, que depois assim, eu acho que o casamento é legal você fazer quando você vai embora e os noivos estão realizados. Eu acho que quando os noivos estão realizados é top. Mas eu falo assim, o pós dele, daquele show também, a galera tudo comentando, muito seguidor, os noivos até hoje acompanham a gente, Luiz e Carol. Um abraço pra vocês aí. É isso aí. Né? E assim, foi um show, acho que foi um show bem legal também, bem com a nossa cara, bem produzidinho. Não, e é bom porque, assim, vai ficar marcado, né, cara? Isso. Casamento pra história deles. Quando for assistir o DVD, alguma coisa, vão estar vocês cantando lá e tal. Então, marca esse momento especial, né, que o casal teve. E vocês fazem de tudo, né? Casamento, festa. Até velório de sogra. Fala que faz até velório de sogra, se precisar. Tem algum... eu queria que vocês falassem muito, assim, sobre o menor público de vocês e o maior que vocês tiveram, né? Que, às vezes, a pessoa começa a dar uma desanimada, que você vai num barzinho, poucas pessoas, você vai num outro, e... Mas já cantou pra 2. Mas já cantou pra... Aquele dia lá Qual? em Catanduva. Foi eu, você, Os dois. o Alexandre e a Rose. E o povo do bar. Verdade, Os garçom. Verdade. E os dois eram amigos nossos, foi com a gente no carro. Bem no comecinho. Duas acho que pessoas. foi um dos primeiros barcos que nós fechamos e tal. Acho que foi isso daí mesmo. Eu acho que maior ela sempre... acho que foi no Hot Beat, 5 mil pessoas. Semana ali, né? passada, que tinha... no clube tinha 15 mil no clube. Mas ali na frente ali... ali na frente devia ter uns 5. E aquilo lá é muito grande, então não dá pra você ter dimensão. Teve o show de Salles também, né? Que tinha... Sim, fez em Salles devia também. ter umas 3 mil, né? Umas 3 mil também. Ó, a gente sabe também que a coisa mais importante, até a gente estava brincando aqui em relação ao ar, mas a gente sabe que a voz tem que ter aquele cuidado especial, né? Até a Suzy deve estar assistindo a gente aqui ainda, ela é fono. Vocês têm algum cuidado específico em relação? Ou vocês não estão nem aí com a paçoca? Toma gelado mesmo, e sorvete. Então, inclusive hoje, a hora que o André ligou pro Rafa, né? Aí o Rafa veio, vamos lá gravar. Porque assim, a gente... É meio assim com a segunda-feira. Porque a segunda-feira vem já do... Que nem fizemos 5 shows no final de semana. Sim. E hoje a voz tá cansada, a gente tá até meio rouco e tal. Acho que até às vezes dá uns galinhos aí. Então, aí tipo, o que a gente faz? Hoje, né? Antes, eu particularmente, eu cantava bebendo. Cantava bebendo, não parava de beber. Cantava o show inteiro bebendo. Eu vi que no outro dia, a voz já tava rouca. Hoje, né, tipo assim... Né, final de semana a gente não bebeu. Não bebeu. Bebemos uma cerveja. Uma cerveja. Né? Bebemos uma cerveja. Então, hoje a gente cortou o álcool, né? Tipo, pelo menos ali na hora do cantar. Sim. Né? E tem as técnicas, né? Ali antes do show, né? As técnicas e tal. Enfim. E tem o Matheus, né? Que salva a gente de vez em quando. As aulas de canto aí. As aulas aí salvam um pouquinho. E aí, mas assim, tem essa preocupação, né? Sim, tem que ter. Pô, ainda mais agora, vai chegando nesse finzinho de ano, vai chegando esse DVD, vai chegando essa pressão também, a galera tem... Igual eu queria começar a academia e eu sou aquele cara que é resultado, né? Eu falei, não, eu vou dar uma envenenada aqui, né? Só que aí eu fico, e minha voz? Se mudar minha voz, né? E tal, aí eu fico mesmo. Aí então...
Deixa do jeito que tá mesmo. Eu preciso ir, eu tenho que ir todo dia. Fiz a bariátrica, eu sou obrigado a ir na academia, não tem como não ir. Eu também não quero ir muito não, mas tenho que chegar lá todo dia pra poder fazer. Mas vou dar essa desculpa da voz aí. Da voz, cuidado da voz. A desculpa da voz é o anabolizante. Anabolizante, quer colocar um negocinho. Eu queria dar uma... Mas dá uma diferença, né? Muda, né, a voz, tá grossa, sei lá. As pessoas vão cantar, vai aparecer o Felipe do Felipe Falcão, fazer o Falcão do Felipe Falcão, né? Que mais aqui que tá mandado aqui? A Débora tinha mandado um alôzinho pra gente, tá falando sobre o maior perrengue que vocês enfrentaram viajando pra Xoxo, foi esse de Ourinhos, né? Foi esse aí. Foi esse que vocês tiveram aí. E qual música que não é de vocês, mas que vocês falaram, pô, se a gente podia ter feito essa música, aquela música Quarta que vocês Cadeira. sabem. Ou o Nosso Santo Bateu, né? Bateu. O Nosso Que é as Santo duas. Bateu. As duas, que a gente gosta bastante. Nosso Santo Bateu e a Quarta Cadeira, de Matheus Cauã. As duas de Matheus Cauã. As duas de Matheus Cauã. A Quarta Cadeira ela é muito legal, ainda mais pelas participações que tem, né? Sim, Jorge Mas Mateus. ela quando ela começa assim, você não dá nada, mas depois você vai prestar atenção na letra da música. Cara, ele é uma música. Eu tinha um defeito muito grande, cara. Eu não prestava atenção na letra da música. Era só no refrão. Aí um dia, eu não lembro que música que eu tava escutando, eu falei, cara, essa música é legal pra caramba e tal. Eu comecei a prestar atenção nas letras, aí você vai vendo a história, o cara né? que é compositor tira chapéu, igual vocês também que fazem aí, porque não é fácil, cara, não é fácil. A música Quarta Cadeira, eu acho que é até um segmento que eu uso, tipo, no meu caso, pra compor. Eu gosto muito de música desse jeito. Tem uma história, tem um contexto, né? Então o cara vem contando. Pode ver que a maioria das músicas que eu faço, né? Teve muita gente que já chegou assim, cara, faz as músicas mais do momento. Uma música pra pôr no TikTok. Eu falo, cara, eu não sei. Eu falo pra ele, eu não sei, não sirvo pra isso. Eu até falo, rapaz, tava sofrendo nessa, hein? Não sirvo pra isso. Meu negócio é contar história, né? Então eu gosto de música com história. Então todas... Aí a Quarta Cadeira eu acho que é uma música que tem uma história muito legal. E até hoje tá no hype, né? A Quarta Cadeira, qualquer lugar tá tocando ela. Quarta Cadeira, Recaída, até você voltar e várias, né? Se for começar a contar assim. Tem essa parte, a gente tem visto também alguns projetos, né? Acho que foi o Hugo, eu não sei se foi só o Hugo que fez, mas quem mais? Acho que o Panda, né? O pessoal também que tá fazendo, que resgataram aqueles modões Os antigos, clássicos, né? Aí a gente percebe que os caras vão fazendo aí, faz aquele pupurri, já vai juntando. Inclusive agora o pessoal fez lá que não tem mais música velha, né? Juntar parece que tudo num pupurri só. Tudo junto. E não tem mais o que o cara inventar. Mas todo mundo canta, né, cara? Sim. Não tem como, porque é aquilo que o pessoal conhece e cada um é um grito que sai, a galera lembra de alguma coisa. E é esse negócio, você tentar fazer uma coisa mais jovem, mas com aquele repertório que tem aquela qualidade de música. Porque não adianta nada você fazer uma letra, ainda mais hoje que as músicas são rápidas, né? Você faz um sucesso hoje, amanhã acaba. Tem que ficar aquelas coisas que são eternas do que essas coisas mais, vamos dizer assim, artificiais e mais rápidas, né? É bem isso aí, cara. E a gente usa bastante também esses pupurris aí. Nosso show tem bastante. A gente gosta de dar uma misturada. Principalmente em barzinho. Cara, barzinho Às vezes a gente pega um barzinho assim, 30 minutos, uma atrás da outra, não para e vai. Bora, vamos fazer mais uma? Bora lá. Bora fazer. Vamos fazer a Quarta Cadeira então, já que Aí, ó. Falou dela. Nós falamos dela. Tá faltando a quarta cadeira, que tem 3 aqui. Tem 3 aqui, E a cerveja, né? Hoje é segunda-feira. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já pertenceu. E ele só tá te amando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas ouvindo essa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante um beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar e vai te amarrar de um jeito. Não vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se decidir assim, ó. E tô numa mesa com 4 cadeiras. Aqui já tem 3 enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que você vai levar dela. Fica tranquilo que a 4ª cadeira te espera. Eu tô numa mesa com 4 cadeiras. Aqui já tem 3 enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que você vai levar dela.
Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. De água, hein? Vitor Henrique e Rafael. Ó, galera, depois segue lá nas redes sociais, tá? E não esqueça de garantir o seu ingresso. Dia 9 de novembro vai ter aí a gravação, cara. Vai ser um DVD sensacional, um ambiente incrível, muita coisa bacana, inclusive aquela feijoadinha top, atrações especiais, então vale a pena, tá? Enquanto a galera toma água, deixa eu falar aqui dos últimos patrocinadores, agradecer ao iSteak, mais de 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos, tá? Desde 2017. E tem um restaurante também, a loja física, onde você vai ter aquele restaurante sensacional. Sexta, sábado e domingo com música ao vivo pra você, tá? E na iSteak você sabe, né, gente? Ali é aquele churrasco com um sabor afetivo, sempre um prato diferente, aquela carne, uma novidade que o Rafa faz pra você. Eventos do final de ano, não sei se você ainda vai encontrar datas, mas entre em contato com a iSteak para garantir a sua confraternização e com certeza aquela festa especial com a carne de primeira qualidade, tá bom? Agradecer a Azevedo Contabilidade com a gente por aqui também. Um abraço ao Maurício, Chocolate. Hoje é o dia do contador. Então, para você que é contador também, fica aquele abraço para vocês, tá bom? Tudo de bom. Agradecer o Evandro Tatu. Para você que tem aquele sonho, né, de ter aquela tatuagem bacana, seja para poder uma letra de uma música, quem sabe aqui dos meninos, para você poder fazer uma tatuagem, homenagem a alguém, tá bom? Entre em contato aí com o Evandro Tatu, pacotes especiais para você já garantir a sua tatuagem ainda esse ano, tá? A Líder FM 98.3, estamos lá ao vivo das 17 às 21 horas de segunda a sexta, com conexão, com o Pacabá, mas durante toda a programação você fica ligado aqui, tem a Rede Líder FM também, Rio Preto, Uberlândia. Agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, que é nosso parceiro também, sempre junto com a gente por aqui. Ó, vamos falar um pouquinho sobre o evento então, que está chegando, a preparação, acho que vocês devem estar bastante ansiosos para isso. Como foi que surgiu a ideia do lugar, o local diferente? Vocês já estavam falando que era meio a história do que o Matheus Cauã tinha feito, alguma coisa assim. A hora que vocês visitaram o local, que vocês viram o espaço, que vocês conheceram tudo, como é que foi? Já foi desenhando tudo? Eu acho que foi quando a gente fez um show lá, né? Naquele show que a gente pensou no aniversário. O dono do espaço lá, ele é muito amigo nosso, né? Ele tem um restaurante também em Rio Preto. E nós toca lá também. Abriu as portas pra gente no começo de carreira também, desde... Bem no comecinho lá, acho que um dos primeiros shows também foi lá nesse restaurante dele. E nós fizemos um show lá e tal, e ele falou, mano, um espaço novo aqui em Rio Preto, tal, bonito, uma coisa diferente. O que você acha de nós gravar aqui, né? Tal. Aí foi vindo as ideias, passamos pra ele também abraçou a causa e tal, não vamos fazer assim. Aí a gente foi passando as ideias, ele falou, não, legal assim também. E foi, que é o Gessé, um abraço pro Gessé aí. E vai desse jeito, não tem muito assim. A gente viu algumas filmagens, né? Quando o povo começou a postar do próprio lugar que a gente tá. Começou a ver, cara, que lugar bonito. Se um celular dando uma imagem assim, imagine a Filmix, né? Moral sim, agora. Até 10% aqui. Cupom 15 tinha que ser agora, né? E aí a gente pensou, cara, não, vai ter que ser. Acho que vai ficar bem bacana. Um projeto bem legal aqui. E tamo aí, tamo lutando, né? A gente não pode dar muito spoiler aqui, porque a galera vai estar depois apresentando tudo para vocês, mas tem algumas participações especiais também que vão ter lá. A gente já falou sobre esse repertório que o pessoal tá preparando também aqui, com as músicas inéditas, né? E tem alguma outra coisa que vocês podem falar que não vai comprometer o dia? Então, a gente tá com umas ideias, né? A gente até falou assim, nossa, mano, eu falei, mas o que você acha de nós colocar ali? Não que vai ter, tá, gente? Isso aí não é promessa. Eu falei, o que você acha de nós colocar ali uma máquina de espuma e tal, que é bem a pegada praia. Então aí ele falou, mas você não é colocar uma máquina de bolha de sabão. Então a gente tá pensando umas coisas meio doidas. Nós tá meio que pensando, vamos ver. Você sabia que o André conheceu a esposa dele, a Maria, num baile da espuma. Aí. Olha aí. E ali foi onde eles começaram cantar baile de espuma. Aí eles cantavam lá. Você imagina? Então depois disso. Então o André podia fornecer pra gente. Pronto, o aparelho. Poder organizar. E aí eu acho que não sei, a gente falou ainda, o evento vai ter o seu abadá próprio. Sim. Então vai estar todo mundo ali vestidinho, bonitinho. E lembrando também, né, que a gente vai ser só para maiores de 18, né? Maiores de 18 anos. Por conta da bebida, né? Enfim, que vai ter vendas lá, às vezes não consegue ter muito esse controle, então... Mas não vai ser open, né? A galera vai... vai ser só open food lá da feijoada. Boa. Tá? Vai ter os acompanhamentos, a feijoada, tudo.
Mas a bebida é a parte, né? Mas a gente acabou optando até mesmo pra Não, melhor. ficar mais tranquilo e É. tal. A gente optou pelos 18 anos. Faz um merchan de também, bola. parceiro. A gente tem algumas cotas ainda pra vender aí, E de patrocínios aí. Se tiver Isso, alguma quem quiser empresa que patrocinar aí. quiser que achar que o projeto. A gente fala assim, as empresas que a gente ofereceu, né? Assim, se achar que o projeto é legal pra empresa, também não adianta a gente colocar qualquer uma lá, né? Então, se a pessoa acha que é legal, que o projeto que faz parte do público-alvo, a gente tá aí, tem umas cotas legais lá, Show, vale a pena. vai Ó, divulgar entrem bastante. em contato com eles aí, depois vocês vão lá, tá bom? Vai direto no Instagram. É só você aqui, ó, já tá aqui na tela pra gente, tá? Vitor Henrique Rafael, @ Vitor Henrique Rafael. Direct lá, tem também o número de contato, vocês já falam, ó, eu quero entrar, quero fazer parte desse momento especial de vocês, o show de vocês, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Tem as cotas e você vai estar com a sua marca exposta num DVD muito bacana, que vai ser produzido por uma galera bem legal aqui, qualidade absoluta, todo mundo já conhece, que é a Filmix, e a galera vai estar tendo um espaço ali, né, junto com um monte de gente que vai estar vendo a sua marca exposta. Então vale a pena você também entrar nessa, vamos dizer assim, nesse grande evento, nesse momento especial, junto aí com o Vitor Henrique Rafael, beleza? Ó, pra gente ir pra parte final aqui, o sonho, eu acho que de todo mundo é ter realmente esse DVD, gravar. Você já tem um trabalho feito, né, que foi o primeiro, e agora mais esse, né? Vocês têm aquela ideia de uma, não sei, de uma participação, a gente estava brincando aqui, ó, Gustavo Lima, seria muito bacana e tal. Uma coisa aqui de Rio Preto, da nossa região, pessoas que vocês já conhecem, eu sei que não pode falar quem vai estar lá no dia, e já vai estar meio assim, mas tem alguém que seria bacana vocês fazerem uma collab bem legal? Pode ser até com outro ritmo, né? Pode ser até Sim, uma coisa meio tem variada. muitos artistas bons O aqui que em a Rio gente vai Preto. ter é de outro ritmo. Ó, Eu então- dando um então spoiler para, legal é, aqui de agora. outro ritmo. Vamos É outro passar- ritmo, chega de spoiler. Olha aqui, ó, isso aqui foi a primeira, né, que foi feita. Isso, foi lá em Itabapuã. Esse aí Olha aí. foi o segundo projeto nosso, na Sim. verdade. A gente fez um de músicas cover, né? Que foi numa outra pegada também, mais uma pegada de show, que foi ali na Chácara Viva. E eu vou falar pra você, um gel também ali, que é uma É. mistura de Murilo Um laque Ruff com com... laque. Aí foi umas 5 horas só É. pra arrumar esse cabelo aí. Nossa E Senhora. aí, esse aí é o nosso projetinho em todos os bares, né? Que a gente ainda vai estar dando andamento aí. Continua com ele aí, então se tivesse algum barzinho que quiser conversar sobre esse projeto aí. É um projeto legal, leva bastante gente, né? O povo gosta desse tipo de show assim, né? E aí foi no meio da rua, cara, foi muito legal. Teve até uma bicicleta, o André tirou a bicicleta. O cara passou com a bicicleta no meio da filmagem, cara. Tinha que ter continuado aquela lá. Cortou, olha lá, a Mara tirou a bicicleta. Não tinha, Mara, a bicicleta lá? O cara no meio da filmagem, assim, filmando, o cara passou com a bicicleta andando. Então foi... Oh, mas é legal. top, né? Hã? Tinha que ter ficado com a bicicleta lá. Você sabe o que era bom ali? Se tivesse colocado uma bandeirinha com o nome deles, o cara passar com a bicicleta e a bandeira passando. O efeito. Eu acho que ia ficar legal se ele caísse. cortava- caísse no Eu Nossa! tô desejando que ele caísse. Aí mas não ia ficar legal. mas aí não podia tirar, aí tinha que deixar, não podia fazer aqui. E aí é um projeto mais de música autoral, né? Cara, eu acho assim, esses projetos que a gente faz, que nem esse que tá vindo agora, é pra gente também fazer os marcos nossos, né? Sim, sim. Eu acho que é os nossos marcos de carreira, tipo, tá marcando a nossa evolução, tanto na carreira como pessoal, Passando mais como uma fase, profissional, né? Mais passando um uma ciclo. fase. Então, assim, pra gente é interessante, né? E também pra agregar valor, né? Pra mostrar, ó, estamos chegando aí, mercado. Boa. E se fosse, assim, aqui da região, se for trazer alguém, eu acho que seria Zé Neto Cristiano, né? Boa. Acho que pra todo mundo, aqui, os cantores sertanejos aqui, acho que seria a dupla do momento. Também tem aí Mato Grosso Matias, né? Porque não cantar uns modão Sim. com ele seria Nossa, demais. pensou o velho lá Menino. entrar com... aí... no meio das bolhas de espuma. De bicicleta. De bicicleta. Né? Entrar de bicicleta no meio da espuma. Hã? Povo pendurado nas Pensou? costas. Meu Deus do E céu. aí, Mato Grosso, bora? Ô, galera, queria agradecer muito vocês aí, por vocês toparam fazer esse podcast menos de 24 horas nessa correria toda aqui. Parabenizar pelo sucesso de vocês, tá? As músicas de vocês, qualidade absoluta. O André já tinha dito, eu já tinha visto também da outra vez que ele postou. A história de vocês também, a humildade de vocês, o pé no chão de vocês, um pouquinho daquilo que a galera pôde conferir aqui. E desejar só sucesso, que Deus possa cada vez mais
abençoar vocês aí, principalmente com muita saúde, sabedoria, e que essa nova fase que está chegando, que esse novo projeto, que esse DVD aí possa abrir cada vez mais portas, e logo logo a gente vai estar trocando outra ideia por aqui, falando sobre coisas novas que vem por aí também. Isso aí, nós que agradecemos o André, a Mari, né, você também pelo convite aí. Que Deus abençoe todos nós aí. Valeu. Vamos lá. Show de bola. Vamos fazer uma saideira? Bora lá. Vamos fazer aqui nós encerra mesmo o show. Aí, ó. O Paz e o Amor. Ó. Nós costumamos dizer assim que quando encerra o show, que tudo que a gente deseja pra cada um é paz e amor, né? Então nada melhor do que terminar com essa moda que fala de paz e amor. Aumente o som pra ficar bom a nossa festa. Não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. E a melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde vou. Aqui na Filmix, hein? E a luz nunca se apaga. E juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. E paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cale a nossa voz. E céu e mar e alguém para amar. Um arrepio toda vez que a gente se encontrar. E nunca vai passar. Sempre quando o sol chega. Aqui no Tô No Ar. Show de bola, ó, não esqueçam, hein, para você já garantir o seu ingresso, já garanta a sua presença dia 9 de novembro, tá bom? Evento sensacional, Vitor Henrique e Rafael aqui em Rio Preto, valeu, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também aqui no chat, para você que vai estar acompanhando e maratonando durante a semana esse episódio aqui, próxima segunda-feira teremos aqui os DJs Weinstein e Marx, eles que estão abrindo agora uma escolinha para crianças, tá? Aprender a tocar música eletrônica, muito bacana, um projeto bem legal, a gente vai estar falando sobre isso na próxima segunda-feira. Lembrando também que já está no ar ou vai subir a qualquer momento aí o especial do No Ar, diretamente do Transforma Empreendedor, tá? Um bate-papo bem bacana com a galera, vai subir, tá subindo. A galera que participou com a gente, obrigado aí a todo mundo que acompanhou no último sábado. Muito obrigado, gente, Deus abençoe vocês, obrigado, galerinha, até a próxima segunda-feira, abençoada semana para todo mundo, valeu!